A gente vai começar a primeira análise de hoje falando dessa ligação entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Como que foi essa ligação? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele afirmou que saiu muito satisfeito dessa ligação e o presidente brasileiro falou que essa ligação durou cerca ali de 40 minutos e disse que falou sobre tarifas, sobre os produtos brasileiros e também no combate às facções criminosas. Essa conversa, como eu mencionei, durou ali 40 minutos e, segundo o Planalto, Lula elogiou a retirada de parte da taxação extra de 40% para a carne, para o café e algumas frutas, mas destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países. O presidente dos Estados Unidos, como eu mencionei, também deu sua versão sobre a conversa e disse que teve uma conversa muito boa com o presidente Lula. Segundo Trump, o diálogo incluiu temas como comércio e sanções impostas a autoridades brasileiras. Fred, queria entender o que a gente pode esperar dessa ligação, se essa ligação já estava no radar de quem estava acompanhando essas negociações, se já estava no radar e qual que é a análise que a gente pode fazer dessa ligação toda. As negociações estavam no radar porque elas estão abertas ainda há um grande espaço de negociação e o Lula também já havia sinalizado que pretendia conversar novamente com o Donald Trump, porque alguns temas ainda estavam, além do tarifário, estavam entrando na órbita das negociações entre Estados Unidos e Brasil. Um deles, o crime organizado. Vamos começar pelas tarifas. O Brasil ele conseguiu um resultado significativo, muito positivo, com a retirada dos 40% de tarifas que passaram a atender também produtos agrícolas. O Brasil, segundo a FIENG, tinha uma expectativa, quando começaram a aplicação das tarifas completas, o 10% de todo o tarifário global, mais os 40% que foram aplicados só sobre o Brasil, a FIENG estimava que o Brasil poderia ter um prejuízo de até 1,9% do PIB com a aplicação dessas tarifas. O governo federal, o Ministério da Fazenda, estimava 10 mil empresas afetadas. E com o tarifário, com esse recuo em novembro, além do suco de frutas e dos aviões que sempre estiveram fora do acordo, aí nós tivemos a entrada, logo no início do mês de novembro, de café e carnes, e agora todas as outras frutas e uma boa parte dos produtos agrícolas. Ficaram de fora ainda o maquinário pesado, ficou os calçados, café solúvel, mel e pescado. E o presidente Lula quer avançar para poder normalizar. Por quê? Porque o Brasil ele tem há 10 meses um déficit na balança comercial com os Estados Unidos, que de certa forma é um trunfo para a negociação com o Trump, que coloca essa questão da balança comercial como uma das condições para a normalização das relações. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil também conseguiu melhoria. Em outubro, para você ter uma ideia, as exportações brasileiras tiveram um crescimento de mais de 7 bilhões. Isso por quê? Porque teve uma diversificação. Enquanto as exportações para os Estados Unidos caíram, para países como Argentina, China e o bloco da União Europeia tiveram crescimento. Então isso daí foi importante para a negociação. Aí vem o segundo ponto que foi discutido, que é a questão do crime organizado. É uma preocupação grande para o Brasil, porque a questão do crime organizado, para você ter uma ideia, o Donald Trump esses dias ele falou que qualquer país que envie drogas para os Estados Unidos pode ser alvo de ataques como os que estão acontecendo na região do Caribe. Então, nós temos hoje o Brasil como não é o foco do Brasil a exportação das drogas para os Estados Unidos. Os principais corredores de drogas do Brasil para o tráfico internacional vão em direção à Europa e África, que também reencaminha para a Europa. Mas com os Estados Unidos é residual. Há uma preocupação por causa do avanço do crime organizado na região amazônica, que teve mais ou menos 38 toneladas de apreensão de drogas nesse ano, até outubro, e há uma pressão muito grande de cartéis latino-americanos, vindo da Colômbia e inclusive da Venezuela. Então é uma preocupação.
Uma segunda preocupação que também está envolvida é a questão da lavagem de dinheiro. Nós tivemos essa operação financeira do Grupo Refit, que parte do dinheiro que era lavado ali era feito em offshores no estado do Delaware. E o Lula pediu um documento ao Ministério da Fazenda para que tivesse mais explicações que ele pudesse apresentar ao Donald Trump. Donald Trump saiu dessa conversa bem assim satisfeito e bem revigorado com as relações Brasil e Estados Unidos. Vamos ouvir o que ele falou. Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions because, as you know, I sanctioned them having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. Você vê que ele fala muito genericamente sobre as sanções, né, que ainda estão em vigor, por exemplo, a motivação dessas sanções, né, que na época foi falado, quando ele aplicou, ele falou da questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e ainda há algumas sanções contra restrições de viagem de ministros do Supremo e a própria aplicação da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, né, mas ele não se estendeu nesse assunto. E aí eu queria aproveitar e chamar a Larissa aqui para a nossa conversa. Larissa, o presidente Lula comentou hoje sobre essa ligação que fez ao presidente dos Estados Unidos durante uma entrevista à TV Verde Mares em Fortaleza e disse que a relação com o governo americano está indo muito bem e chegou a comentar até que a gente tem um Trump da TV, mas também tem o Trump da vida real. Mas aí no meio disso tudo surgiu também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que elogiou inclusive o diálogo entre os dois presidentes. Em uma publicação nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que recebeu essa notícia do telefonema entre os dois presidentes com muito otimismo. O bolsonarismo mudou a estratégia? Eu pergunto isso porque o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a afirmar que trabalharia para que parlamentares brasileiros não encontrassem diálogo sobre essa questão das tarifas comerciais em Washington. Como que o governo brasileiro também tem avaliado tudo isso? Letícia, acho que é importante a gente analisar essa ligação e essas repercussões do ponto de vista da força dos fatos mesmo, né? Porque a gente viu logo quando todo esse debate do tarifaço começou, né? A gente viu a oposição explorando muito isso, né? Incluindo aí o deputado Eduardo Bolsonaro, mas não só eles, ali aliados, enfim, a oposição batendo muito nessa tecla e dizendo da boa relação que tinham ali com o governo norte-americano. E aí a gente viu o quê? A situação foi mudando, né? O governo federal foi tomando atitudes no sentido de não inflamar ainda mais a crise, designou ali figuras muito estratégicas para essa negociação, e a gente destaca aqui o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem esse perfil, inclusive, né, de não inflamar crises, de não piorar polêmicas. E a gente viu que a coisa foi caminhando num sentido muito favorável ao governo federal, e até com alguns golpes de sorte ali, como foi o encontro do presidente Lula com Donald Trump na abertura lá da Assembleia Geral da ONU, quando, digamos, toda essa conversa mais específica entre os dois, quando toda essa negociação para, de fato, um diálogo direto dos dois, para que isso tivesse início. Então, quando a gente pega sob essa perspectiva, né, fica difícil, digamos, lutar contra os fatos ou tentar colocar algumas narrativas que não correspondem, de repente, ao que está acontecendo, por exemplo, né? Quando a gente tem esse recuo do governo norte-americano em relação ao tarifaço, pegando da perspectiva aí de alguns dos produtos brasileiros, né? A gente tem isso como consequência, como impacto positivo na economia como um todo, no setor produtivo como um todo. E aí a gente não está falando só de uma briga governo federal e oposição, briga de narrativa do governo versus oposição. A gente está falando de medidas práticas, econômicas, que, de fato, quando foram anunciadas no âmbito do tarifaço mesmo mais genérico, a gente já sabia que iria prejudicar, e quando tem esse recuo, a gente tem os impactos, a gente espera, né, os impactos positivos nisso tudo. Então, acho que
se a gente faz uma linha do tempo, né, Letícia, Fred, acho que se a gente faz uma linha do tempo disso tudo, né, fica interessante observar como as coisas foram acontecendo, né, acho que em vários momentos havia uma expectativa de que as coisas fossem melhorar, mas em alguns momentos ali até superou uma certa projeção, digamos assim, né? Então, se a gente pega isso, é importante analisar pela força dos fatos mesmo, e vamos ver se a partir desse telefonema de ontem, se também os dois governos conseguem avançar em outras negociações para ampliar, de repente, né, esse recuo em relação ao tarifaço e outros temas que podem ser muito importantes, que podem ter essa cooperação Brasil-Estados Unidos para gerar consequências positivas para todo mundo, pessoal. Convido, então, quem está aqui nos acompanhando a participar da nossa enquete, que hoje a gente perguntou o seguinte: qual que tem que ser a prioridade do Brasil nas negociações com os Estados Unidos? Vou dar o resultado parcial da nossa enquete. A maioria, 60%, acredita que deve focar na questão das tarifas, da sobretaxa de 40% aos produtos brasileiros. E aqui, agradecer a participação de quem está aqui nos acompanhando, e só ler o comentário do Vano. O Vano está falando que vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, como que vai ficar, como o presidente Lula deve se posicionar em relação a essa iminência ali de talvez um ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Diz ele que vai aguardar essa situação, e convido quem está nos acompanhando a acessar o nosso portal tempo.com.br, porque a gente vai te atualizar sobre todas essas repercussões, não só da ligação, mas também da situação ali dos Estados Unidos e da Venezuela.